Aos 11 anos, mulher enfim conta onde foi parar corpo de Elisa Samudil. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Esta semana muito se falou sobre a loja de açaí inaugurada pelo goleiro Bruno. O mesmo foi condenado há anos atrás por ser mandante do assassinato de Elisa Samudil. Na época, o que motivou o goleiro a praticar o crime era o fato de a modelo, na época, cobrar uma pensão. Junto da modelo, o goleiro Bruno teve um único filho, o pequeno Bruninho, mas nunca o reconheceu como filho. Com o pai condenado e a mãe falecida, o pequeno ficou sob os cuidados de sua avó, Sônia Moura, que se desdobra para sustentar o neto e seus estudos. Eles vivem em Mato Grosso do Sul. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos 3 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja americana e a outra Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Bruninho, por acaso do destinado, está seguindo os mesmos passos de seu pai no futebol e curiosamente na mesma posição. O pequeno joga há anos em salão e se prepara para ir ao campo em uma escolinha de futebol, onde se destaca muito como goleiro. Mas será que o corpo de sua mãe será encontrado? Corpo de Elisa, o caso Elisa Samudil, repercutindo muito no ano de 2010. Foi um caso extremamente grave que deixou todo o país em estado de choque. Foram muitos anos de investigação, até que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, confessou ter sido quem idealizou todo o crime que acabou com a vida de Elisa Samudil. Bruno teve um relacionamento com Elisa Samudil. A mesma acabou engravidando dele, e por ele não querer assumir a paternidade do bebê, ele mandou armar uma emboscada para ela. Após confessar tudo, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, também sequestro do bebê. Até acontecer a confissão do crime, várias versões foram contadas, inclusive a defesa de Bruno chegou a forjar a autenticidade de uma carta em que dizia que Elisa Samudil não teria sido assassinada, mas teria mudado de nome e de país. Que ela teria fugido para a Bolívia. Depois de lá, ela teria ido para a Espanha. De acordo com as informações que foram passadas pelo advogado de Bruno, essa carta foi escrita por um preso que contou que, como Elisa Samudil queria fugir do país, ele a levou para governador Valadares, forjou os seus documentos, mudando o nome dela para Olivia Lima Guimarães, e a ajudou a fugir. No ano de 2019, o goleiro Bruno conseguiu o habeas corpus, o que lhe deu o direito de cumprir o restante da sua pena no regime semiaberto. Porém, uma médium veio a público falar que se comunicou com o espírito de Elisa Samudil e ela explicou exatamente o que aconteceu. As palavras foram ditas pela visionária Lene Sensitiva e estão repercutindo muito na internet e nas redes sociais. Confira: primeiro ele a sufocou, depois cortou as partes de seu corpo e jogou soda cáustica. Por isso que seu corpo nunca será encontrado. Sim, o corpo dela finalmente derreteu. Não há nenhum vestígio disso. Mas uma situação inacreditável que acontece neste mundo, viu? Um dos crimes mais bárbaros do Brasil, sem dúvidas, foi o do assassinato da modelo Elisa Samudil. A mesma estava se relacionando com o goleiro Bruno, jogador do Flamengo na época, mandante do assassinato. A mesma tinha um filho com um criminoso, e muito por questões de pressão e pensão que teriam motivado o crime. Mesmo confessando ser o mandante do crime, Bruno Fernandes nunca revelou o paradeiro do corpo de Elisa Samudil. O caso do assassinato de Elisa Samudil, ocorrido em 2010, chocou o Brasil. As investigações duraram anos até que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, confessou ser o mandante do crime para ter direito à grave redução da penalidade. O ex-atleta teve um relacionamento com Elisa Samudil e acabou engravidando.
Bruno Fernandes não quis assumir a paternidade da criança e armar uma emboscada à grave modelo. Depois de ser julgado, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato, ocultação do cadáver de Elisa, pelo sequestro e prisão de seu filho Bruninho. No decorrer das investigações e antes da confissão do autor do crime, várias hipóteses foram levantadas pela polícia responsável pelo caso. Em uma reviravolta, a defesa do goleiro chegou a apurar a veracidade de uma carta que, segundo o advogado de Bruno Fernandes, revelaria que Elisa Samúdio não havia sido assassinada, mas mudado de nome, fugido para a Bolívia e depois para a Espanha. Segundo os advogados de Bruno, a suposta carta foi escrita por um prisioneiro. O homem revela que a modelo queria sair do país e por isso a levou para Governador Valadares. A Elisa Samúdio teria obtido documentos falsos em nome de Olívia Lima Guimarães. No entanto, em 2019, logo após cumprir 8 anos e 10 meses de prisão, o ex-goleiro manteve habeas corpus e continua cumprindo pena em regime familiar semiaberto. Segundo os advogados de Bruno, a suposta carta foi escrita por um prisioneiro. O homem revela que a modelo queria sair do país e por isso a levou para Governador Valadares. A Elisa Samúdio teria obtido documentos falsos em nome de Olívia Lima Guimarães. No entanto, em 2019, logo após cumprir 8 anos e 10 meses de prisão, o ex-goleiro obteve habeas corpus e continua cumprindo pena em regime familiar semiaberto. Carta psicografada. Estamos acostumados a nos deparar com muitos dos casos mais adversos pelo mundo. Alguns são marcantes e viram assunto durante muito tempo devido seu desfecho não ser conclusivo, mantendo assim muitas dúvidas até os dias de hoje. Nesta íntegra traremos um destes casos que chocou um país. Contudo, estamos falando do assassinato a mando do ex-goleiro Bruno, na época jogador do Flamengo, em 2010. Ele mandou comparsas executarem a ex-namorada e modelo Elisa Samúdio, um crime bárbaro e que pegou todos de surpresa, uma brutalidade sem tamanho, e até hoje o corpo de Elisa não foi encontrado pela polícia. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. Conforme a visionária Lely sensitiva, o goleiro Bruno utilizou um método específico para não encontrar o corpo da mulher. Segundo a médium, ela teve acesso às informações porque conseguiu entrar em contato com o espírito de Elisa Samúdio. Primeiro ele a sufocou, depois cortou partes do corpo dela e jogou soda cáustica. É por isso que seu corpo nunca será encontrado. Sim, o corpo dela acabou derretido. Não há vestígios, declarou ela.